Boa noite, trabalhador da DAI. Estamos aqui de volta com o PR DAI Virtual. Hoje nós temos a presença da nossa irmã Elisa Pereira, de São Paulo, que vai trazer para a gente a segunda parte da sua palestra, Pintura Mediúnica com a Finalidade Terapêutica. Tem uma pergunta aí, que é para ela responder, que foi a pergunta que ela provocou e deixou vocês refletirem durante esse tempo. Hoje ela veio pronta para trazer a resposta e as reflexões profundas no assunto. Elisa, boa noite. Boa noite, Germana. Um prazer estar aqui com vocês de novo, uma delícia, viu? Muito obrigada pelo convite. Boa noite, Paulo Amorim, diretor da DAI, vice-diretor da DAI, companheiro nosso nesse PR DAI Virtual. Boa noite, Germana. Boa noite, Elisa. Muito bom a gente estar aqui para concluir, né, essa palestra, mas tenho certeza que não esgota o assunto, né? Mas é bom que fica aí, né, o gancho para que as pessoas continuem, né, se inteirando mais sobre o assunto, pesquisando, porque é realmente muito rico. Elisa, e o retorno da sua primeira palestra, né, o primeiro estudo, foi muito bom. Recebemos aqui retornos de pessoas que gostaram, esclareceu demais os slides, as explicações que você deu, até para pictógrafos mais antigos. E eles estavam, nesse retorno, eles disseram, queremos muito saber a segunda parte. Então, vamos passar a palavra para você, para que a gente não perca tempo com mais delongas. Então, a palavra é toda sua. Então, vamos lá. Muito bem. Então, vamos dar sequência, né, naquela nossa última conversa. Um prazer, uma alegria poder conversar com vocês sobre um assunto que a gente gosta tanto, que a gente trabalha, né? Então, que delícia, assim, ter mais pessoas interessadas nesse assunto também. Então, nós vamos falar sobre pintura mediúnica com finalidade terapêutica. No nosso último encontro, nós finalizamos com essa questão, né? Então, nós conversamos sobre o tripé, do qual nós entendemos que esse tipo de atividade é feita, né? Onde nós temos ali o médium, o assistido, a pessoa que recebe o desenho, que procura por esse tipo de atendimento, e a entidade que pinta. E aí nós falamos sobre a entidade que pinta, né? O espírito que pinta, a entidade que pinta. Então, falamos sobre o conceito da arte-terapia, que se aplica nessa parte em relação ao espírito que pinta, e aí ficamos assim, com essa pergunta no final, né? Mas então, como é que é? Um paciente de arte-terapia, né? Um paciente que precisa de ajuda, ele vem, por intermédio de um médium, realiza um desenho, e esse desenho vai ser entregue para um assistido encarnado? Então, a pergunta que às vezes eu ouço é assim, puxa, mas essa entidade, esse espírito que veio, se comunicou, se expressou através do médium, ele também não está bem, ele está ali sendo tratado, e a gente vai oferecer um desenho de uma criatura nessa condição para um encarnado que procura também o atendimento? E aí a gente entende dessa forma, né? Lembram que a gente tinha falado disso também. Então, que o desenho, ele é produto do resultado do trabalho do médium e do espírito que pinta. Aí entregue para o assistido, ok. Mas tudo isso feito de uma forma com o apoio, sob a egrégora, né, da casa espírita, do trabalho mediúnico que ali se realiza, e sob a tutela, sob a coordenação, sob o amparo, sob os cuidados da equipe de apoio do plano espiritual daquele trabalho. Então, assim, para tentar colocar de uma forma mais simples ainda, por exemplo, o passe, né? Uma atividade assim que quase todas as pessoas conhecem dentro da casa espírita, que buscam por isso. O passe, ele tem ali também o intermediário, que é o médium passista. O que acontece numa situação, o que a gente sabe, né, de estudo, da literatura, talvez médiums videntes também possam relatar alguma coisa em relação a isso. Se chega um médium passista para trabalhar, e ele
a princípio se sente bem, está disposto e vai executar ali a sua função. Mas, na verdade, não está tão bem assim a ponto de ser o intermediário naquele trabalho. A espiritualidade vai cuidar, a espiritualidade vai intervir, a espiritualidade vai amparar, a espiritualidade vai isolá-lo. Ou seja, resumindo, a equipe de apoio daquela atividade, a equipe de apoio que se situa, que faz parte daquela atividade no plano espiritual, vai organizar isso, vai equilibrar essa situação, logicamente, para que o encarnado que ali procura por aquele atendimento seja atendido. Então, o raciocínio é a mesma coisa. Eu estou querendo aqui dizer o seguinte, que o trabalho de terapia com o desenho mediúnico, ele não foge de nada do que a gente já entende de mediunidade, de tudo que está ali no livro dos médiuns, no livro dos espíritos. Então, é só uma questão de... não é nem adaptar, é a mesma coisa nessa outra situação, que acaba sendo mais nova, mas o entendimento, a dinâmica é a mesma. E aí, hoje, lembram que eu disse assim, essa seria uma telinha assim boa da gente guardar, né? Então, essa atividade, né? Aqui a gente chama assim, de terapia através da arte mediúnica. Então, aí, esse tripé que eu tinha comentado, o assistido médium espírito que pinta, vão produzir ali o desenho, e dentro dessa estrutura, desse trabalho, dessa filosofia, nós vamos permear e vamos estar lidando sempre com 3 áreas, né? Arte, saúde e mediunidade. Por que eu digo que essa telinha, esse slide assim, ele é interessante? Porque eu penso que ele serve de lembrete, assim, de tudo que a gente precisa se apropriar em termos de conhecimento, né? Então, a gente precisa entender de mediunidade, a gente precisa saber como que se dá o processo com o médium, a gente precisa esmiuçar tudo isso, para que a gente fique melhor no que a gente está se propondo a fazer. E aí nós falamos, então, sobre o espírito que pinta, e hoje a ideia é falar algo sobre o assistido, né? Sobre essa pessoa que procura o atendimento na casa espírita. Eu brinco, né, com o grupo e eu digo assim, gente, olha, o assistido ele não vem aqui porque ele errou, né, o caminho do shopping, da sorveteria ou qualquer coisa, não. O assistido, quando procura um atendimento dentro da casa espírita, porque ele tem ali uma dor, ele tem alguma coisa que lhe aflige, então ele precisa ser acolhido, né? Isso também não muda, né? É como as outras atividades dentro da casa espírita. Mas uma coisa a gente costuma observar, é que esse assistido, né, ao saber que vai participar ali de uma atividade com pintura mediúnica, tem também, como nós também já tivemos, e se a gente conversar com conhecidos, assim, tem também uma ideia pré-concebida em relação a ir para uma atividade dessa, achando que vai assistir uma apresentação, achando que vai assistir os médiums trabalharem, que vai encontrar ali quadros assinados por famosos, que serão telas com tinta. Então, ele tem, assim, essa expectativa para uma coisa mais visual, né? Vamos dizer assim. E aí entra no nosso papel, faz parte do nosso papel, colocar para o assistido, logicamente, de uma forma amorosa, tranquila, doce, né? Explicar como que se dá o funcionamento dessa atividade, que não tem essa parte expositiva, qual é o objetivo desse tipo de atividade. Mais importante ainda, o que a gente pode esperar, o que a gente pode alcançar participando, fazendo um tratamento como esse, como o desenho mediúnico. Tudo isso é muito importante. Como exatamente igual quando a gente chega no médico ou a gente chega... vamos ver um exemplo aqui. Quebrou o pé, ficou engessado, agora precisa fazer fisioterapia. Chega na fisioterapia, o fisioterapeuta vai explicar o que precisa ser feito, quantas sessões, como que vai ser, se vai doer, o tempo que vai levar, tudo isso assim. Então, a gente precisa situar o assistido em relação a isso. E essa parte, onde a gente explica tudo isso, na nossa dinâmica ali, na nossa logística, né,
quando o assistido chega e fica na sala onde nós chamamos de recepção ao assistido. Então, ali são colocados todos esses pontos, assim. E as pessoas perguntam, né? Elas perguntam como que não é, e é o momento disso mesmo. Um outro ponto que é muito importante, que nós, trabalhadores desse tipo de tarefa, precisamos também do mesmo jeito, com acolhimento, amorosamente, nós precisamos introduzir, fazer com que esse assistido entenda, mais do que isso, que ele saia dali entendendo que ele tem uma participação ativa no seu próprio tratamento. Que não tem mágica, né? Então, assim, ele não vai pegar um desenho, vai levar para casa, vai parar, ficar olhando e tudo vai se resolver assim, né? Num estalar de dedos. Não é assim, né? Então, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas o tópico é esse. O assistido precisa estar ciente de que ele tem uma participação ativa no seu próprio tratamento e que nós estamos ali para colaborar nesse processo. Então, no resumo, a gente precisa ajudá-lo a se empoderar, né? A fazer a condução da sua própria vida. E tudo isso que eu estou dizendo aqui não é novidade, né? Isso tudo, eu acredito que faça parte de tudo que a gente oferece dentro da casa espírita, não é mesmo? Então, assim, no contexto geral, é isso, é de fortalecer, de dar subsídios, ajudar esse assistido a se empoderar da condução da sua própria vida. E aí, para que a gente possa, como eu disse, desenvolver bem essa atividade como um trabalhador, né? Porque a gente precisa pensar, eu, como trabalhador desse tipo de atividade, o que eu posso fazer para que a experiência do assistido nesse trabalho seja melhor? O que eu posso fazer para colaborar para a efetividade desse tratamento para o assistido? E aí eu gostaria de salientar alguns tópicos, e é em cima disso também que nós vamos conversar hoje. Eu acredito que conhecer como se dá o processo de doença e do adoecer é importante, para que a gente não tenha equívocos de interpretação, né? Porque nessas atividades assim de auxílio, a gente recebe pessoas nos mais diferentes graus de problemas, preocupações e doenças. Então, a gente precisa ter uma ideia de como esse processo de doença se dá, de como isso acontece, para poder ser mais útil. E, para isso, o conhecimento em relação aos centros de força, aos corpos sutis, a fisiologia do pensamento, né? O quanto o pensamento é importante, né? Aquela coisa da gente saber, mas assim, sabe, saber por inteiro, saber em detalhes que o nosso pensamento ele pode interferir em cada célula do nosso corpo. Essa frase ela resume o estudo de muitos livros. Então, é interessante que a gente veja, que a gente procure, que a gente entenda, porque isso vai ser muito útil aqui na tarefa, mas para a gente também, né, pessoalmente. Porque nessa terminologia que eu coloquei, né, entender a fisiologia do pensamento, isso é vital. Então, é importante que o trabalhador entenda também isso. Aí a gente tem um exemplo, né, uma gama né, que ilustra muito bem, né, de forma assim que não tem como ser melhor, que conhecer e ler também as curas de Jesus, e o conhecimento do processo de cura e autocura. Como que isso acontece? Isso é possível? Como que se dá? Por que cura? Por que não cura? Como que é isso? Porque, veja bem, numa situação de gravidade, e quem já teve um familiar numa doença grave, numa situação assim mais aguda, sabe que o paciente, ele procura independente da crença. Então, assim, não interessa se ele é espírita ou qualquer outra religião, ele vai aonde ele tiver notícia que aquilo pode ser bom, e ele vai com essa expectativa, né? A expectativa de curar-se.
ele pode até ir dizer assim que pode ser bom, vamos ver, não sei o quê, mas ele está se movimentando com essa expectativa, né, de se livrar dessa situação, ou seja, de obter a cura. E aí eu gostaria de fazer uma sugestão aqui, né, para começar todo esse assunto aí que eu estou sugerindo, que eu estou falando, eu gostaria de fazer a sugestão de leitura desses 2 livros, mas dessa forma, como eu coloquei aqui, para começar o assunto. Acho que a Associação Médico Espírita, né, tem pelo Brasil todo, tem, aliás, pelo mundo, né, tem conteúdos muito, muito bons. Então, como a gente lida, um dos nossos tópicos de estudo é saúde, né, ali nós vamos encontrar material da mais alta qualidade. Eu estou aqui colocando a AME São Paulo e a AME Minas Gerais, mas tem também a do Distrito Federal, né? Coloquei aqui porque são as 2 que eu mais costumo olhar e conheço mais as pessoas. Mas é uma bela fonte para apurar e aperfeiçoar esse conhecimento no quesito ali da saúde, né? Uma vez que nós estamos oferecendo um tratamento, então nós estamos falando de saúde. E aí nós vamos entrar aqui em 2 conceitos. Uma tela chata, né, muito escrito, isso aqui é um print que você coloca lá no Google, lá, saúde, né? Então eu vou ser bem rápida, não queiram ler, é mesmo só para ilustrar. Então, como que se define saúde no dicionário? Saúde, olha só, é o completo bem-estar físico, mental e social do indivíduo. Não é apenas a ausência de doença. E aí a gente tem como definição de doença qualquer coisa que interfira no estado de saúde. Então, eu vou voltar para não ficar muito confuso. Então, saúde, completo bem-estar físico, emocional e social do indivíduo. Tudo que alterar esse completo bem-estar, presta atenção na palavra completo, né? Físico, social e emocional, caracteriza doença. Aí eu sempre brinco, né? Eu digo assim, puxa, eu não conheço ninguém que tenha assim uma saúde completa. Todo mundo está doente, né? Quem não tem uma dorzinha de cabeça, quem não cai um fio de cabelo, quem não tem uma preocupação. E aí, estamos falando de saúde, falamos de doença, e o que é curar, então? Né? O que é curar? Cura, por definição, é o restabelecimento da saúde. Então, agora eu cheguei onde eu quero. O que tem a ver uma coisa com a outra? Quando eu estou propondo curar alguém, eu estou propondo colocar essa pessoa no seu completo estado de bem-estar físico, emocional e social. No entanto, nós, como espíritas, entendemos o ser humano como um ser integral. Então, nós acrescentamos mais uma vertente. Além da biológica, psicológica e social, nós colocamos a vertente espiritual. Então, à medida que eu estou propondo a cura para alguém, no nosso entendimento como espíritas, eu estou propondo um completo bem-estar físico, social, psicológico e espiritual. E aí a minha pergunta é, isso é possível? Vamos continuar. Esse livro do Andrei Moreira, então, ele tem ali uma nomenclatura que ele chama terapêutica médico-espírita. O que a gente costuma encontrar em artigos, assim, artigos científicos, né, é a nomenclatura de terapia complementar espírita. Lógico que são sinônimos. E o que é uma terapia complementar espírita? É tudo que a gente oferece dentro da casa espírita. Logicamente que os mais conhecidos e mais citados são esses aqui que eu listei. A prece, o passe, a água fluidificada, a orientação para o evangelho no lar, a terapia desobsessiva, né, os tratamentos de desobsessão. E aí eu acrescentei aqui e acredito que o trabalho com o desenho mediúnico, com a pintura mediúnica, também se enquadra aqui, porque nós estamos propondo também um tratamento, um auxílio
Então, entendemos que o trabalho com desenho mediúnico também é uma das terapias complementares espíritas. Aqui embaixo, nessa citação, é de um artigo que foi publicado em 2016, não vou lembrar agora se isso foi uma tese, acho que de doutorado, não sei se de mestrado ou de doutorado. Então, o trabalho é lindo, é complexo, e ele tem faz várias discussões no final e, por consequência, várias conclusões. Mas eu quero ressaltar uma delas, vale a pena ler, é que eles levantaram todas as casas espíritas da cidade de São Paulo, aí pelo critério do estudo algumas foram excluídas, o que, vou resumir demais aqui, mas o que me interessa dizer é assim, o número de pacientes atendidos nas casas espíritas na cidade de São Paulo, em um mês, chega a ser quase o dobro do número de atendimentos feitos no pronto-socorro do Hospital das Clínicas e no pronto-socorro da Santa Casa de São Paulo, que são 2 hospitais de referência. Logicamente que, a grosso modo, os atendimentos são diferentes, né? Mas no intuito de comparar, porque não tem um lugar mais cheio do que esses 2 hospitais. Então, no intuito de comparar, aí na discussão, o que se levanta é o seguinte: os atendimentos, os tipos de tratamentos, ou seja, essas terapias complementares espíritas oferecidas nas casas espíritas, o trabalho foi realizado com as casas de São Paulo. Então, a gente precisa dizer, nas casas espíritas na cidade de São Paulo, é uma coisa que impacta a saúde pública na cidade de São Paulo, só pelo número de atendimentos. Então, e aí eu ouso, e agora eu estou realmente, isso não está escrito lá, mas eu ouso dizer que com certeza não foram todas essas pessoas, esse fluxo de pessoas mensalmente nessas casas espíritas, com certeza não é só de espíritas, né? Isso é para dar uma dimensão de que o que a gente faz dentro da casa espírita, isso que a gente propõe como tratamento, como terapia, isso é importante, né? É muito importante, não que a gente não saiba, mas assim, só para tentar dimensionar o quanto que isso espalha e o quanto que isso é útil. Então, vamos tentar reportar aqui, vamos tentar fazer aqui uma analogia em relação ao tratamento médico. O que a gente propõe ali como terapia complementar espírita, né, nesses tópicos que eu estava falando, a gente pode entender como sendo, quando a gente vai no médico, você tem algum problema, e ele te prescreve ali uma vitamina, ele te prescreve um remédio. Então, assim, olha, a senhora toma essa vitamina, a senhora toma esse remédio, que isso tudo aqui vai colaborar para que a gente possa controlar esse quadro. Tá. Aí nós vamos ter uma segunda parte, que é da competência nossa também, como trabalhador de uma atividade como essa, eu diria de qualquer uma dessas ditas terapias complementares espíritas, que é o quê? Estimular esse assistido, não é nem conquista, mas estimular a desenvolver as suas potencialidades da alma, da sua própria alma. Por exemplo, como fé, perdão, bondade, intuição, sabedoria, amor. Nós encontramos mais sobre isso aqui no livro do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. No livro do Andrei Moreira também, de uma forma muito mais esmiuçada. Eu tenho bastante coisa para conversar aqui hoje, então estou assim um pouquinho correndo. Mas eu estou querendo dizer o quê? Que esse estimular o desenvolvimento das potencialidades da alma, a gente podia colocar como um sinônimo de uma educação para a saúde. Porque qualquer uma desses tópicos listados aqui, tudo isso vai favorecer para que um indivíduo ele tenha uma vida, para que ele tenha um organismo mais próximo do equilíbrio, mais próximo da situação de saúde.
mais próximo daquele completo bem-estar físico, emocional, social e espiritual. É lógico que não é fácil, né? Talvez seja um projeto para algumas encarnações. Mas eu estou querendo falar o seguinte, que as coisas elas se completam, né? Então agora vamos falar da parte do trabalho com o desenho mediúnico. Por isso que o assistido, tudo isso que nós estamos conversando, o assistido precisa entender. É lógico que do jeito que nós estamos falando aqui, talvez fique muito difícil, mas a gente traduz isso de uma forma carinhosa, gostosa, de forma que ele entenda que o desenho, que é o medicamento, ele não vai ter efeito sozinho. Na prática é assim, não adianta ele pegar um desenho, levar para casa e ficar lá 12 horas olhando o desenho, só que aí ele vai falar mal de um, daí ele faz mal para o outro, e não sei o quê. Precisa uma mudança de atitude, né? Que ele vai ter à medida que ele consegue desenvolver essas potencialidades da alma que todos nós temos. Sim, todos nós temos. Nós somos filhos de Deus, temos tudo isso dentro de nós, né? E aí, então, quando a gente fala no que oferecemos ali na Casa Espírita, inclusive o desenho, terapias complementares espíritas, podemos entender como medicamento, estímulo às conquistas, estímulo a desenvolver as potencialidades da alma, né, a deixar aflorar isso, né, porque na verdade a gente já tem. Eu não coloquei conquista aí, mas agora eu não gostei mais dessa palavra. Seriam as orientações, porque também veja, é igual a gente pode ter a orientação de que, olha, então não come isso porque isso aqui pode fazer mal para o seu fígado. Ok, a orientação eu recebi, mas quem vai decidir se vai comer ou não sou eu. Então, aquilo ali, como quando a gente conversa sobre fé, bondade, amor, tal, são esclarecimentos, né? A literatura, conversas, palestras, 1000 formas. Mas quem vai decidir se vai seguir aquelas orientações? Eu estou sempre aqui fazendo analogia como se a gente estivesse num consultório médico. As orientações do médico é o paciente. Então, ele pode estar esclarecido de tudo isso, mas é ele quem vai decidir. Mas o fato é que essas duas coisas, tanto os medicamentos como as orientações, tanto usar as terapias complementares espíritas, quanto essas orientações mesmo, essas oportunidades de desenvolver esses potenciais, juntos, eles são facilitadores para o processo de cura. Por que facilitadores? Justamente por isso, porque isso tudo pode facilitar, isso pode ajudar muito a pessoa. E para o processo, por que processo? Porque a cura, ela vai se dar, nós vamos ver isso daqui em um slide, ela vai se dar mediante algumas condições. E pode ser um projeto que seja para mais de uma encarnação. Deixa eu seguir para não... Então, o que eu acredito que seja interessante da gente ter conhecimento? Isso aqui eu estou colocando... no livro ali que eu sugeri, do Andrei, ele detalha muito bem isso de uma forma muito legal, assim, então eu sugiro muito a leitura. Então, vamos falar um pouquinho sobre os fatores que podem, veja bem, que podem ser causadores das doenças. E vamos falar também dos fatores que podem interferir no processo de cura. Por que isso? Para a gente ter um panorama e ter uma ideia de onde a gente pode chegar com esse tipo de terapia que nós estamos propondo. O que a gente pode prometer para o assistido que chega ali? Qual que é a expectativa que ele chega? A gente pode alimentar isso? A gente precisa... É importante, como é que a gente vai lidar com essa parte? Então, vamos lá. Fatores que podem ser causadores das doenças. Vou começar aqui de cima, olha. Uma das possibilidades... Aquilo que a criatura apresenta hoje como uma doença pode ser consequência do passado existencial. Então, uma tendência que ela tem marcada no seu perispírito, que por uma questão ou outra possa ter aflorado nessa encarnação, né? Então, ali está. Essa tendência ela pode ou não aflorar, a gente sabe disso. Agora, aqui, essa nomenclatura ela é didática.
Nada é assim tão rígido, tão categoricamente assim dentro de caixinhas como eu coloquei aqui, mas é mesmo assim para a gente poder conversar. Então, por exemplo, existem doenças que são chamadas doenças auxílios, né? Que a gente, por exemplo, ao participar quando podemos participar do nosso processo reencarnatório, achamos ali que aquilo vai ser bom para nos impedir de fazer tal coisa, ou para não recorrer em tal erro que já fizemos antes. Então, aquela doença, ela faz parte do processo reencarnatório, né, da pessoa. Outra nomenclatura didática também, as chamadas doenças socorro. Então, de repente, acontece uma coisa que a gente nem estava esperando. E, na verdade, aquilo pode ter sido para que a gente não desviasse da rota, né, do planejamento ali que já estava estabelecido, ou que, de repente, a gente estava ali metendo os pés pelas mãos, então aconteceu a tal chamada aí didaticamente, doença socorro, para que a gente possa retornar para o caminho correto. Existe também, né, as doenças, aquelas que foram colocadas, aquelas que fazem parte do plano reencarnatório de uma forma compulsória, né? As doenças congênitas podem ou não estar dentro dessa temática. E eu acho que agora que a única que talvez nós, como encarnados, ao receber um paciente, um assistido por nosso trabalho, talvez, bem talvez, a única que a gente possa, assim, ao olhar para aquela pessoa e querer fazer uma suposição do que ela tem, em relação ao desregramento com o corpo físico, né? Então, talvez, né? Mas nem assim. E uma segunda caixinha aqui, a última, em relação ao desregramento com o pensamento, que qualquer uma dessas outras caixinhas, elas podem ter sido originárias de um desregramento com o pensamento, nessa encarnação, ou em outra, ou em outras, né? Por isso a importância da gente conhecer essa fisiologia do pensamento em relação ao corpo físico também. E aí, nós, baseado nisso, sabendo mais ou menos como que isso pode acontecer, a gente pode também entender e ter um pouco de conhecimento em relação ao que pode interferir, então. Por que uma pessoa vai para um trabalho, uma atividade assim, e uns são curados, outros não são, uns têm melhora, outros não têm melhora, é indiferente. O que interfere? Por que isso acontece, né? Quando a gente conversa isso, a maioria das pessoas, assim, eu digo isso porque, né, no grupo a gente vem estudando, então, num primeiro momento, todo mundo falava assim, tem que ter fé, tem que ter fé. Tem que ter fé, é verdade, tem que ter fé, uma fé que seja um sinônimo, né, de entrega e confiança, mas não adianta ter fé e sair xingando os outros pela rua, né? Não adianta ter fé e dar um bypass no colega de trabalho, né? Então, tem que ter fé, sim, mas vai depender também das escolhas que a pessoa fez, que ela faz e que ela fará, né? Vai depender também da causa primária da doença, porque, veja, se a gente pensar numa doença que está no planejamento reencarnatório da pessoa, será que ela será que ela tem chance de passar por essa encarnação sem essa doença? Talvez possa ser atenuada. A gente não sabe. Então, o ponto aqui é o quê? Nós, como encarnados, seres humanos aqui, trabalhadores da atividade na casa espírita, nós não temos o acesso à ficha kármica do paciente. Então, nós não sabemos, né? Tudo que a gente possa, mediante o conhecimento da história do assistido, isso também é uma coisa que a gente não, né? Pelo menos a gente não pergunta, a gente não... Mas vamos supor que tenhamos o conhecimento da história, do mal que lhe aflige. Tudo que a gente possa dizer ali é suposição, né? Tudo que a gente possa achar, na grande maioria das vezes, é suposição. Só por isso, porque a gente não tem a ficha kármica. Então, se eu não sei a origem daquele mal que está afligindo aquela pessoa, como é que eu posso propor a cura
para aquela pessoa. A cura é o quê? É restabelecimento da saúde. Então, uma pessoa está curada quando ela está no seu completo bem-estar físico, emocional, social e espiritual. É bastante coisa, né? Então, é assim, a cura, ela vai acontecer, mas ela vai acontecer se for útil e se for possível. E eu, sinceramente, acredito que não está na nossa competência determinar nem a utilidade e nem a possibilidade. Então, agora, assim, para ser mais direta no ponto, o desenho, o trabalho com desenho, ele pode curar uma pessoa? Pode, claro que pode. Quando você encontra, quando você recebe um assistido, você não sabe em que estágio da evolução que ele está. Você não sabe o quanto ele já caminhou no propósito dessa encarnação. A gente não conhece. Pode acontecer? Pode. Eu estou querendo chamar a atenção aqui para uma reflexão em relação ao uso da palavra cura. Então, o que a gente percebe, né? Às vezes as pessoas não falam cura, porque, não, deixa para lá. Ou então, assim, não fala cura porque não é polêmico. Não fala isso, deixa, é polêmico, é melhor não falar. Enquanto que eu entendo que seria interessante não falar cura por entendimento, né? De entender o porquê não usar o termo. Não porque é polêmico, não porque qualquer outra coisa. Nós estamos no século XXI. É lógico que está escrito lá nas obras da codificação. Mas nós vivemos um momento onde, cada vez mais, a medicina vem entendendo essa questão, essa vertente espiritual também do ser humano, do ser integral, que é um conceito que a gente domina. Então, a gente precisa procurar uma linguagem que seja, não é equivalente à palavra, mas que dê diálogo, né? Porque, veja, por definição, a gente vê que não é possível, assim, como que a gente vai prometer a cura para o indivíduo? É de muita responsabilidade isso. E aí a gente ouve isso, né? Cura espiritual, cura do espírito, que não se aplica, é só pegar ali na etimologia da palavra do que nós pelas definições ali, isso não se aplica. Então, assim, estou sendo repetitivo, mas é a última vez, tá? Então, se a gente entende a cura como um restabelecimento da saúde, que é tudo, a gente não pode falar saúde espiritual. Então, teve saúde espiritual. Não, a saúde é tudo. A saúde é o completo bem-estar físico, mental e social. Então, quando eu digo cura, eu estou propondo a restabelecimento da saúde, é o todo. Então, não tem cura espiritual. Eu posso ter o quê? Eu posso proporcionar, alguma dessas atividades pode proporcionar o quê? Um equilíbrio espiritual, um bem-estar espiritual, pode proporcionar isso. Mas os vocábulos aí, a semântica, ela é uma questão importante. Outra coisa que às vezes a gente ouve, cura superficial e cura profunda. Já se imaginou chegando no médico e o médico fala assim, então, dona fulana, a senhora conseguiu a cura superficial da sua doença. Mas o que é cura superficial, né? Meia cura? Um dia eu brinquei, a gente estava conversando e eu falei para o Cláudio, Germana, eu falei assim, não, meia cura é queijo, né? Então, assim, ou cura ou não cura. Então, a gente pode dizer, assim, que o indivíduo conseguiu o alcance do bem-estar espiritual, o indivíduo conseguiu o alcance do bem-estar físico. Entende por que eu coloquei lá atrás facilitadores para o processo de cura? O processo de cura é complexo, não é assim de uma hora para outra. Então, a grosso modo, a gente vê, nós aqui, né, seres humanos, a gente vai no médico achando que o médico vai curar, né? O que é uma visão completamente materialista.
Então, não, eu vou em tal médico, ele é assim, assim, assado, ele trabalha em tal, tal hospital, a consulta dele é tanto, não sei o quê, lá, 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 porque ele vai me curar. Não é bem isso, né? Então, o que a gente... O conceito que eu estou querendo introduzir aqui, dizer, é muito mais, nós estamos falando muito mais de uma autocura do que numa cura. Mas veja, a autocura, que ela é mediada por tudo isso que nós conversamos até agora. Então, onde a gente vai se servir das terapias complementares espíritas, onde nós vamos trabalhar muito, né, como eu disse, talvez várias encarnações, para aflorar, para desenvolver mais essas potencialidades da alma, e lógico, com o auxílio da medicina. Então, é uma coisa em conjunto. Por isso, lá no princípio, o assistido entender que ele tem uma participação ativa no seu próprio tratamento. Então, a proposta, ela não é de cura, nem de uma forma implícita e nem de uma forma explícita. Embora isso possa acontecer, lógico. Quem somos nós para dizer que não, né? E aí, então, assim, para reflexão, né? Então, essa questão da semântica em relação à palavra cura, mas, assim, realmente coloco isso aqui, assim, para que vocês, como grupos, né, de trabalhadores nessa área, assim, possam conversar entre si sobre isso, né? Como nós falamos, né, acho que é interessante, assim, a gente refletir nisso, né? Qual que é a causa da doença? Eu sei o que é. Em pleno século XXI é muito difícil a gente chegar com um problema de saúde no corpo físico, num médico, onde ele possa ali, de uma forma clara e tranquila, e falar assim, não, eu vou te curar, você está curada, não sei o quê. A gente tem muita cerimônia para prometer e falar isso para o paciente, porque são muitas variáveis no transcorrer do caminho. E aí a gente, dentro da casa espírita, a gente pode fazer isso? Eu acredito que ainda exista aí uma implicação jurídica, né, a usar esse termo ou não. E aí tem uma outra coisa que aí já vai assim para uma parte assim muito fácil de ser compreendida, né? Então assim, por que às vezes chega um paciente num trabalho e que ele é curado, ele tem ali a sua melhora e o outro não tem? Como é que explica isso? Como é que depois você vai lidar com isso para o paciente? O paciente, se ele já está ali procurando por um auxílio, é porque a coisa não está boa. Aí ele vai, o trabalho tem nome de cura, todo mundo fala cura, então, lógico que ele tem expectativa. Ele não foi ali à toa. E aí eu não fui curado? Puxa, aí a pessoa se sente mesmo assim no fundo do poço, né? No fundo do poço mais um pouco. Então, até isso repercute o uso desse termo, né, dessa terminologia. E aí já entra, assim, depois de todos esses 4 itens, aí eu acho que já começa a comprometer até a credibilidade, né? No que eu estou falando aqui de credibilidade? Eu estou falando porque, como eu disse, cada vez mais a medicina vai entendendo que o ser humano é um ser, trata-se de um ser integral. Então, vai chegar o momento. E a gente já vê esse movimento, assim, né? São disciplinas em algumas faculdades facultativas, em algumas faculdades já é matéria obrigatória, faculdades têm ligas dos estudantes que estudam o quê? Saúde e espiritualidade. Então, à medida que a gente consiga estruturar o nosso fazer de uma forma que passe credibilidade, vai ficar mais fácil essa integração, vai ficar mais fácil essa interação. Eu não sei como é que nós estamos de tempo aqui. Germana, eu acho que a gente termina aqui. Eu vou encerrar aqui, vamos ver como é que nós estamos de tempo, vamos voltar lá para a Germana e para o Paulo. Estourei o tempo, né, Paulo? Ah, meu Deus, é muito difícil esse negócio, viu?
Não estourou nada, foi ótimo. Você está dentro do tempo. Tinha mais algo que você quer falar sobre aquela mediunidade, saúde, arte? Não, eu acho que assim o objetivo era mesmo esse, Germana. Acho que ficamos bem até aqui. Nossa, eu fiquei impressionada. Você apostou na gente, né? Apostou que o pessoal ia entender mesmo o que você estava falando. Você hoje foi bem profunda, desceu a níveis assim bem específicos de detalhamento da compreensão de todo o processo. Achei muito linda a parte que você falou, que é um estímulo à conquista das potências da alma. Então, ou seja, né, a gente que tem aquela visão simples da entrega, né, daquela pintura, e olhando para aquilo assim, tá, como isso vai estimular as potências da alma. Então, você desceu a um nível de esclarecimento que realmente é muito amplo, é complexo, a gente não tem como aquilatar do alcance daquilo que está ali naquele papel. Então, você mostrou que esclarecer o assistido é muito importante para ele não entender que aquilo é um pedaço de papel, que aquilo é uma tela. Não, aquilo tudo vai abordar todos os níveis da alma dele, né? O ser integral. Achei espetacular e extraordinária a palestra. A palestra desceu a nível assim da complexidade do quanto, do alcance e da amplitude desse processo. O que você achou, Paulo? Germana, também estou assim extasiado, né? Com tudo isso que foi falado, e porque achei assim, ela deu toques interessantíssimos quanto à questão, né? Continuando o que você está falando, na verdade, né? A gente não falar em cura espiritual, mas sim porque o que acontece é a cura do espírito, né? E que justamente que se manifesta em todas essas expressões que você está falando, né? E eu acho que essa pintura mediúnica, ela vem, como ela bem colocou, ser um elemento a mais na terapêutica espírita, porque aquele desenho, aquela representação fala diretamente à alma, né? Aquilo ali traz informações que a gente não capta de forma consciente, vamos dizer assim, a gente não consegue nem racionalizar aquilo ali. Aquilo ali é um tratamento direto à alma, e acho que vem compor todo esse acervo de recursos que a terapêutica espírita traz para reequilibrar esse ser que chega até nós, às vezes, bastante debilitado. Eu achei sensacional. É interessante você ter trazido a baila, é exatamente a palavra cura, né? Essa palavra cura é uma palavra que realmente você, pelo entendimento da medicina, pode dizer que o centro espírita está prometendo cura, mas o entendimento do assistido é esse, né? Ele tem o entendimento de que ele está indo para se curar, senão ele não teria estímulo nenhum para ir. Então, antes você, só um minutinho, você iniciou falando uma coisa muito bacana. No início, nos anos anteriores, foi preciso, que nem as mesas girantes, foi preciso o fenômeno do belo, né? Como você falou, da pintura expositiva. Foi importante. Ali foi a imortalidade existe, os imortais existem, e eles estão falando a partir da pintura. Então, esse primeiro momento foi interessante. Mas hoje você está nos trazendo a grande virada. Não estou mais indo ao centro espírita buscar uma pintura para ficar ali expondo belo em minha casa, assinado por um grande pintor que está já na espiritualidade. Estou indo na casa espírita atrás do quê? De um alívio, mas é o que você falou, o alcance do bem-estar. Mas o assistido neófito, ele não pensa assim. Então, quando você falou dessa expressão da cura, como você aborda isso no seu trabalho para minimizar essa busca do neófito? O que você diz na palestra? Exatamente, objetivamente, claramente. Já começa assim: esse tipo de tratamento não propõe a cura. E aí é direto e reto.
E aí a gente começa a discorrer. Aí começa a discorrer no sentido de encorajar o assistido, né? Porque a gente não sabe, você tem ali várias pessoas assistindo, que assim, ó, eu queria deixar claro, não sei se foi possível, de que apenas a entrega do desenho, ela é insuficiente. Né? É lógico que tem toda uma logística, um amparo da equipe encarnada e da equipe do plano espiritual, mas é insuficiente, fica incompleto. Então, a gente precisa proporcionar para o assistido esse entendimento de que ele tem a parte dele também a ser executada. Isso não é tirar, assim, vamos dizer, não é tirar a nossa responsabilidade, isso não diminui a nossa responsabilidade como médiums, como trabalhadores, no estudo, na disciplina, e nada disso. É porque é um trabalho em conjunto, cada um tem a sua parte para fazer. E muitas vezes ele não está sabendo que ele também tem a parte dele. E o entendimento e a procura pela cura efetivamente é porque há de se entender que quando uma pessoa procura um tratamento, esse ou qualquer outro, ela está num estágio mais fragilizado. E às vezes aquilo é insuportável. Então eu quero, se falar para mim que eu tenho que ir até a China e, sei lá, pegar um pacotinho de Covid, eu vou pegar, porque pode ser melhor. Sabe assim? É um estado do paciente que ele é fragilizado. Então, a hora que a gente usa essa terminologia, ela é inadequada. É lógico que ele vai procurar. Lógico que ele vai com aquela expectativa. Mas cabe a nós, né, ter a responsabilidade de estabelecer essa parceria, de mostrar que ali é uma parceria, né? E aí, quando você esclarece a parte dele, você explica da forma como você demonstrou aqui nos slides para a gente. Você fala do ser integral, de todos esses corpos que o compõem, onde é que a abrangência e o alcance daquela pintura vai atuar nele. Você chega a esse nível de detalhamento? Olha, direto e reto, esse tratamento não propõe a cura, é muito importante que vocês sigam o seu tratamento médico, conforme o médico conforme for orientados. Nós vamos auxiliar aqui, aí a gente fala das vertentes, nós vamos auxiliar a harmonia e o equilíbrio, vamos tentar auxiliar, colaborar de alguma forma para que se estabeleça o seu reequilíbrio espiritual. Mas todas as outras partes são importantes. Então, e aí vai. Aí como é que isso é feito, né? Para não ser assim, numa tacada. A gente selecionou temas evangélicos, então ali é feita a leitura do evangelho, e aí a gente, dentro da interpretação, depois a leitura de um trechinho para ficar mais light mesmo. E aí depois a gente conversa, explica ali, mas dando enfoque para tudo isso que nós conversamos agora. Né? Então, por exemplo, a parábola do bom samaritano, eu não vou lembrar agora todos os temas que nós temos separados, mas tem assim, a gente tem uma escala e vai alternando esses temas. E a hora que a pessoa que está ali explanando, ela vai falar, ela procura se ater nesses tópicos aí que nós conversamos. Lógico que não dá para falar com assistido igual nós conversamos aqui, né? Então, vamos dizer assim, o objetivo seria chegar nisso, mas precisa dar uma floreada, né? Precisa trazer outras coisas. Lemos também um trechinho do livro. No momento a gente está ou é o Fonte Viva, ou é Caminho, Verdade e Vida, né? Que fica assim também fácil, aí lê ali e comenta. Então, mas, por exemplo, ele chega, se ele tiver com uma obsessão, então ele entende um pouquinho, aí ele fala assim para você, olha, eu sei que eu tenho uma obsessão, então, como é que vocês vão me curar? Aí você esclarece a parte da desobsessão, e aí, quando você chega na pintura, você esclarece onde essa pintura vai atuar nessa relação com o perseguidor, com a vítima do passado, com aquele que está enfermiço ainda, achando que precisa de vingança. Como é que você faz essa ligação, essa relação da pintura com o alívio dele tendo esse companheiro? A logística na casa é assim,
todo assistido passa primeiro pelo atendimento fraterno. Então, o atendimento fraterno vai direcionar. A grande maioria, por exemplo, os assistidos são encaminhados para o trabalho de desobsessão, que não é o nosso, né? Não nos caracteriza dessa forma. Ele também é encaminhado para o nosso. Então, a gente diz e a gente explica que o desenho ele vai auxiliar no seu reequilíbrio espiritual e, por consequência, físico e emocional. Mas então, você coloca exatamente a palavra apoiar e auxiliar. Sim, sim, importantíssimo, auxiliar. Isso que você está dizendo, é uma técnica, né? Você está dizendo tecnicamente o procedimento correto. Então, você usa a palavra auxiliar e apoiar, isso é muito bom que os dirigentes dos grupos de desobsessão, né, de passos de obsessão, PTD e PTI estão assistindo, e é bom que eles compreendam essa preocupação que você está dizendo, que quando eles entregarem a pictografia, a pintura mediúnica, eles usem essa expressão auxiliar e apoiar. Porque senão o paciente pega aquele desenho e leva para casa como se fosse um amuleto, e fica ali adorando o amuleto, esperando que ele faça um milagre, sem o esforço dele. E eu gosto muito também, desculpa, Elisa, dessa conotação de levar à harmonização, né? Porque nesse processo que a gente chama de cura, né? Mas, na verdade, a gente sabe que essa autocura pode residir até na aceitação tranquila do processo da doença, né? Que isso também faz parte da nossa caminhada espiritual. Então, é muito legal a gente mudar esse conceito, né? Para justamente propiciar aquele que nos busca essa harmonização, essa pacificação interna, na verdade, havendo a cura física ou não. O mais importante é essa tranquilidade que a gente pode ofertar à pessoa para ela continuar, né? E lembrando ainda nos temas aí do Evangelho, a gente não pode esquecer do ajuda-te que o céu te ajudará, né? Que acho essa é outra passagem que a gente usa também. Esse é outro tema que a gente usa. Porque, assim, você percebe que é apenas uma adequação de linguagem. Ninguém está falando que não pode curar. É lógico que pode. A gente não sabe em que estágio que aquela pessoa está. Às vezes ele está no finalzinho, essa encarnação, esse momento, ele realmente vai ser curado. Mas eu acho um pouco, assim, descabido, talvez até pretensioso, a gente propor isso, né? De uma forma explícita ou implícita. Aí, Germana, a grosso modo, na prática, assim, para o trabalho, é isso que nós estamos conversando. Mas eu queria aqui filosofar um pouquinho só a mais, extrapolar. Vamos colocar aí daqui 10 anos. Né? Então, por exemplo, nós já conversamos da outra vez. Por que tanto médium de pintura aparecendo? É uma coisa a se perguntar. Isso não tinha tanto antes. Agora parece que está pipocando mais. Agora, uma coisa a gente sabe, a espiritualidade não faz nada à toa, né? Não perde tempo. Então, a gente pode não ter certeza exato o porquê disso. Mas, eu disse, né? Vamos colocar aí 10 anos, um prazo de 10 anos. Posso estar, assim, filosofando bem, mas realmente acredito. Logo, a medicina vai estar trabalhando junto com o que a gente faz. Aquele trabalho ali que eu coloquei, existem mais um monte de trabalho. Você colocar lá no Google, colocar no PubMed lá, passe, terapia espírita, não sei o que, é trabalho científico, é comprovação do que a coisa funciona. Então, eu acredito que, independente da crença do médico, ele cada vez mais, né, isso, como eu disse, já faz parte de várias faculdades, vários cursos de medicina, essa disciplina, espiritualidade, religiosidade, espiritualidade, saúde, na verdade, espiritualidade, saúde. Então, ele passa a entender que esse lado espiritual do paciente dele vai colaborar para que o paciente como um todo esteja bem. Então, se o paciente é muçulmano, se o paciente é judeu, se ele é espírita, se ele é católico, não interessa. Interessa que aquela crença, o que ele acredita, vai contribuir para o seu estado, para a sua harmonia do seu ser integral. Aí, chegou lá, fulano no médico, e aí
anamnese espiritual, é isso que existe já. Faz parte da anamnese. E a senhora tem religião? A senhora acredita em quê? Como que não é? Ah, eu sou espírita. Ah, que bom. Olha, a senhora já ouviu falar em tal terapia? Ah, não ouvi. Ah, então a senhora podia procurar por essa terapia. Entende? Vai estar na Então lista, né? ele não precisa ser espírita, mas à medida que ele tem ali é lógico que precisa de comprovação científica, é lógico que precisa de estudo, é lógico que precisa de adequação de linguagem, mas à medida que ele tem a informação, o conhecimento, que aquela terapia, dentro do espiritismo, ela tem efeitos benéficos, vai estar no receituário médico. Eu acredito nisso, Elisa, acredito de verdade. Que vai mas depende de uma coisa muito importante. Depende de nós, que fazemos esse tipo de tarefa, nos organizarmos. Depende de nós trabalharmos de uma forma minimamente coerente. Você entende por que a palavra cura já entra atrapalhando tudo? Com recursos que a medicina tem hoje, século XXI, medicamento, exame, não sei o quê, não sei o quê. É difícil você chegar num médico e o médico falar assim para você com tranquilidade, assim, não, fique tranquila que vou te curar. Não tem mais isso. É cerimonioso, não fala. Aí imagina a gente fazendo um trabalho que é sério, que a gente sabe que tem efeito bom, que é benéfico, a gente vai lá e mete a palavra cura no meio. Isso atrapalha o diálogo com a ciência, entendeu? Já entra na parte que interfere na credibilidade. Entendo, mas isso no Espiritismo, isso mudou, no Espiritismo nascente tinha muito essa expressão, né? Porque a gente sabe que foi exatamente essas curas que se realizaram, né? Através daqueles grupos de materialização com Peixotinho, no Espiritismo Nascente, a homeopatia fez um trabalho maravilhoso. Então, houve esse entendimento de cura mesmo. Mas acontece que já evoluiu isso. Eu acredito que toda casa espírita séria já não usa mais essa expressão, já está usando a palavra apoio, já está usando a expressão que mais se usa a cura pertence a Jesus, está nas mãos de Jesus. Então, a expressão que existe hoje é essa. E é verdade, o Espiritismo é fenomenológico. Você não pode se apossar de uma força viva que você não sabe onde ela está, da onde ela vem, para onde ela vai. Então, os espíritos superiores, eles trazem para a gente o que realmente deve chegar. Então, como é que você vai prometer algo que não está nas suas mãos? Somos a peça menor de um trabalho, né? Então, eu acredito que isso que você está dizendo já está bem harmonizado entre as casas espíritas sérias, que realmente tem esse espiritismo que segue a doutrina espírita, a FEB. Já essa palavra já não está sendo usada com essa conotação. Agora, esse entendimento do ser integral, com Joana de Anjos também já está aí desde 1990, o lançamento dos primeiros livros dela. Agora, é o que você falou, precisa sistematizar e organizar. O quê? Onde a pintura está. A pintura já não é mais a de o belo. A pintura tem que entrar nesse processo. As casas espíritas têm que se organizar, têm que olhar para trabalhos como o seu, que já estão completamente com um processo bem definido, sistematizado. E para isso aqui, eu vou abrir, Paulo, eu vou abrir, não vou pedir nem permissão, Paulo, eu vou pedir permissão para ela, não, ela que se vire, né? Ai, Paulo, socorro. Eu vou pedir permissão a você, de você dizer aqui, já em público, o endereço do seu grupo de estudo de pintura mediúnica, onde você está trazendo essa consciência ampliada, essa consciência de grande responsabilidade de qual é o serviço da pintura mediúnica como apoio, como terapia complementar. Então, qual é o endereço aqui
do seu grupo. Eu não sei se vai bater 4.000 pessoas lá, mas aí você se vira. Nós queremos os nossos médios, que são pictógrafos da DAI, nesse grupo, estudando profundamente com você, para você passar para eles exatamente essa consciência ampliada que você tem com o serviço, com a tarefa e a missão da pintura mediúnica nessa nova fase. Diz aí para a gente. Então, eu vou colocar aqui, vou falar o e-mail, é diante da pintura mediúnica, tudo junto, @gmail.com. No nosso outro PRDAI, ao final ali tem também e-mail, está por escrito, se alguém quiser olhar, é na última tela do nosso outro PRDAI. E é só, então, para dar uma explicadinha, né, o que se passa. Nós, assim, conversando com um, com o outro, como eu te disse, a gente acaba conhecendo vários médiums, várias pessoas que estão envolvidas com a pintura. E aí nós pensamos, vamos sentar para conversar do assunto, né, de pintura mediúnica. E aí o nosso mote é o livro do nosso amigo Adriano Calzone, né, que é Pintura Mediúnica em Ampla Pesquisa, e nós nos reunimos toda semana, às quintas-feiras, pelo Zoom, e ali nós temos gente de Brasília, de São Paulo, de Angra dos Reis, do Rio de Janeiro, de Caraíva, na Bahia, de Florianópolis. Eu sei que, assim, vai chegando, sabe? E As pessoas vão... qual é o WhatsApp? Porque o que você está dizendo, eu vou pedir para o pessoal da produtora legendar essa sua fala e você já coloca o nome do WhatsApp para eles já entrarem, darem um oi. Manda um e-mail e aí a gente conversa ali e depois... Aí depois a gente segue ali, incluindo no grupo de WhatsApp. Então, está tendo vaga para entrar no grupo de estudo, que é exatamente o estudo desse livro. E aí, para finalizar, mostre a capa do seu livro, volume 1, por favor. Gente, esse é o livro, o Pintura Mediúnica, tem na Livraria da Comunhão, ok? Porque a gente fez o lançamento lá. E ela já nos comunicou agora que o segundo será lançado quando, Elisa? Olha, tá assim, finalizando o tempo do forno. Estamos fazendo de tudo para conseguir fazer isso até o final do ano. Então, Elisa, eu espero realmente que os pictógrafos da diretoria de assistência espiritual entrem nesse grupo, porque entregá-los nas mãos de uma pessoa que tem o amor pela pintura mediúnica, e não só o amor, mas tem a instrução. Como diz Allan Kardec, né? Instruir, amai-vos os instruídos. Então, você está trazendo instrução, você está trazendo técnica, você faz estudo de artigo científico. Então, espero que o pictógrafo, você trabalhador pictógrafo, entre, mande um e-mail, participe desse grupo às quintas-feiras, traga para a comunhão esse conhecimento profundo, se especialize mesmo, deixe que a espiritualidade, que é essa equipe espiritual que ela mostrou no slide, atue sobre você, como diz Divaldo, não uma tábua rasa, mas alguém que tenha conteúdo porque está procurando saber, para facilitar, para colocar recursos à disposição dessa equipe espiritual, que é esse terapeuta que está atuando entre o médium e a pintura. Então, e o assistido se beneficiará. Estaremos a serviço como apoio a essa terapêutica complementar que é a pintura mediúnica. Então, espero que você traga isso para a comunhão, que você se espalhe nos grupos com esse estudo, com essa pesquisa da nossa amiga, colega, médium e companheira Elisa Pereira, que aceitou nosso convite de pronto quando nós a convidamos. Elisa, obrigado, gratidão, você nos deu uma aula, com certeza você vai levar os nossos pictógrafos a outro nível de compreensão do serviço da pintura mediúnica como uma terapêutica. Eu que agradeço, Germana. Olha, eu estou aqui, mas represento um grupo, né? Um grupo grande. Então, em nome de nós todos, assim, agradeço muito a oportunidade. Vocês não sabem, assim, como a gente fica feliz de ter o contato com outras pessoas, com outros grupos. E
quando eu estive aí em Brasília, naquela vez, mas foi tão gostoso, aquilo me emocionou tanto, eu fiquei muito contente, viu? Da mesma forma que eu me sinto agora. Então, um beijo grande para todos vocês e vamos seguir, né? Vamos seguir aí pintando, colorindo e rabiscando, né? Olha como é que é, e apoio não pode falar curando, apoio e auxílio. Paulo, suas considerações finais com a nossa irmã. Bom, nosso agradecimento aí à Elisa, e só lembrando também que não só os médios, mas sugerindo também aos nossos dirigentes que também busquem, né, esse esclarecimento, porque muitas vezes ele pode ser fundamental no auxílio, né, no desenvolvimento dessa faculdade em algum de seus médios. É importante que a gente tenha essa nova visão da pictografia dentro da DAI. Boa noite. E muito bem lembrado, dirigentes dos grupos de educação da mediunidade da DIEM e dirigentes do PROAMO. Vocês recebem esses médios recém-saídos do ESD, pictógrafos, sem essa nova visão da pictografia, da pintura mediúnica com a finalidade terapêutica. Participar do grupo é interessante, participe desse grupo de estudo às quintas-feiras, traga para a comunhão essa nova visão, essa contribuição da pintura mediúnica. Precisamos realmente, porque a pictografia, ela não é compreendida por muitos. Dirigentes, Paulo fez o convite. Bem, trabalhador da DAI, terminamos aqui agradecendo e esperamos que essa contribuição do PR DAI virtual, a pintura mediúnica com a finalidade terapêutica, tenha levado você a uma outra consciência, uma consciência mais expandida sobre o serviço dessa mediunidade. Fique em paz e boa noite.